Olha, os nossos esquenta costumam ser animados, né? Mas hoje realmente nós entramos em campo ali com batimento cardíaco no alto. Se fosse uma escola de samba, eu diria que ali da concentração a gente já levantou o público no sambódromo, porque realmente foi uma semana de grandes polêmicas. Falaremos sobre isso, mas vamos esquentando, vamos esquentando. Bom, o nosso amigo Victor chega daqui a pouco, ele é o nosso especialista em números da dita cuja, da maldita. Mas primeiro, por sugestão do nosso neoliberal comunista Cleveland Prates, que já foi comunicado pelo departamento pessoal dos descontos do Olerite nesse mês, praticamente não vai receber nada, e também já foi comunicado pelo nosso departamento de cultura, de tudo um show, sobre a necessidade dele deixar sua barba crescer, que aqui a gente é tudo barbado. Então, queremos, por favor, senhor, trate de se adequar aí aos padrões estéticos desse grupo, que não se destaca, é verdade, por ser mais rostinhos bonitos na internet brasileira, o que é bom, porque afinal de contas nós somos mundialmente conhecidos por uma meia dúzia de amigos apenas. Ô, meu amigo, encontrar uma fórmula mágica aí da gasolina ficar barato, Cleveland? É isso que estão Pois tentando? é, Marcelo. Olha, tem para todo gosto, né? É assim, vai da esquerda à direita, as pérolas são fantásticas, né? O Lula com a ideia de congelamento de preço, congelamento não, né? De tabelamento de preço ou de controle de preço, sei Muito lá o bom, nome que né? ele quer Talvez dessa dar. vez dê certo, né? Sempre deu, foi É, uma coisa que sempre deu certo, né? a la Dilma, né? É você simplesmente descapitalizar a empresa, você gerar incentivos ruins para investimento no setor, você reduz o grau de concorrência lá na frente, porque ninguém vai querer investir no mercado de refinaria, que já é complicado por si só, a importação. Pior do que isso, você afeta terceiros mercados, como o sucroalcooleiro, como a Dilma quebrou lá atrás. Então, é uma ideia assim de jirico. Mas aí vem também o Jean Paul Prats, né, que é um economista e senador do PT, que coloca à disposição de um outro senador É do seu PT que primo? não tem nada a ver comigo. É, Meu vamos lado checar, comunista não é esse. vamos checar a informação, hein? Meu lado comunista definitivamente não é esse. Mas aí aparece também uma proposta de lei complementar. Estou até vendo aqui, 11/2020. Não, essa é outra, perdão. A lei que eu estava falando é uma outra lei que vem, que na realidade é do Jean Paul Prats, tá? Ele que está trabalhando por trás disso. Qual é a ideia dele? É criar um fundo de estabilização de preços, né? E como é que isso seria feito? Via a taxação das exportações do óleo bruto, do petróleo bruto. Qual que é o problema disso? Mais uma vez, é você tentar ir contra movimentos de preços, segurar preços e, pelo que entendi, esse fundo de estabilização vai ser direcionado para a Petrobras, como se não houvesse outras potenciais empresas entrando no mercado, em refinaria, importação e assim por diante. Então, é como você segurar o preço num determinado momento, as refinarias continuam a carregar este custo, não podem repassar para preço, porque a Petrobras vai virar balizadora de preço desse mercado. Importador não pode trazer o produto de fora, porque vai sair mais caro comprar lá do que aqui, e você vai ter o mesmo efeito. E com uma característica de regulação de mercado, no mercado potencialmente competitivo, né? Mas não bastasse isso, tem um outro projeto de lei, que é um projeto de lei que simplesmente, de uma hora para outra, vai transformar o ICMS sobre combustível de um imposto ad valorem, um percentual sobre valor, para um imposto específico, ou seja, um valor fixo pela quantidade de litros vendidos. Então, você vai subtrair de uma hora para outra dos estados todo o ICMS que eles têm hoje. Óbvio que os estados são sócios desses aumentos de preço que a gente tem acompanhando, mas você não muda isso de uma hora para outra. Isso tem que ser feito no ambiente de reforma tributária, pensando se a gente quer de fato inibir o uso de combustível fóssil, e aí vale você ter um imposto mais elevado de fato sobre esse tipo de produto, e dentro de um ambiente de uma discussão muito mais ampla. Mas tudo que está se propondo aí é um suposto paliativo que só vai gerar mais distorções no mercado, e essa conta vem lá na frente, como a gente sabe, né? O mercado já está precificando isso,
De outra parte, as empresas que estão pensando em investir aqui, inclusive comprar refinarias da própria Petrobras, já estão repensando isso, e o efeito é o pior possível. É, de novo, a gente tentando dar um jeitinho brasileiro para resolver um problema, sendo que a gente nunca, de fato, resolve o problema. É mais Brasil fazendo as mesmas coisas que o Brasil sempre faz. Ô, Xará, Queridão, deixa eu só fazer uma pergunta até para entender. Esse fundo do Prates, ele é com base o funding dele é o imposto sobre exportação. Sobre Quem exporta é a exportação. Petrobras, portanto, quem vai pagar o imposto é a Petrobras. Na realidade, o que ele deve estar imaginando é que quem vai pagar esse imposto é o comprador do óleo bruto lá no exterior que compra da E por que Petrobras. que, e por que que o comprador vai comprar da Petrobras mais caro do que... Pois é, então, Marcelo, tem mais esse ponto, né? No mercado supostamente de commodities competitivo, se você começa a elevar preço, você perde. Obviamente, você sai um pouquinho do preço de mercado, Isso, você não compra. Então, exatamente. Aí a Petrobras tem que fazer o desconto para poder vender. é Então vai sair óbvio. do caixa da Petrobras. De uma forma ou de outra, a gente vai pagar essa conta. Esse negócio vai ser ruim. Isso. Não É, tem, não dá para inventar dinheiro, né? não, definitivamente não existe isso. Então, ainda colocam lá no projeto de lei que não sairá de fontes orçamentárias. Opa, peraí, né? Você está descapitalizando a empresa, em algum momento você vai ter que resolver isso, né? Exato. ô Fora que a Rodrigão, gente, só para complementar, esqueci de falar claro. isso, fora que a gente está deixando de lado o fato de que a Petrobras é uma empresa de economia mista, né? Você tentar controlar preço, eu não tenho dúvida que você vai tomar um processo lá em Nova York, dos investidores, dos acionistas da Petrobras, que vai ser mais uma conta para a gente pagar. Ô, Rodrigão, normalmente o caminho mais fácil é o caminho que não leva a um bom lugar e normalmente não é a melhor solução, né? Aqui no Brasil, tem gente que ainda insiste assim em tentar contrariar o elementar e o básico. Acho que é um caso desse que nós estamos diante, né? Porque, na verdade, a empresa deveria ter liberdade ali para praticar os preços e tentar criar qualquer situação artificial. Na verdade, vai estar represando e criando uma bomba lá para frente, né? Assim, eu estava aqui pensando se não seria possível a gente formular uma lei em que se proibisse leis estúpidas. Puta, Mas eu seria acho que não é, fantástico. né? Eu acho que não. Eu acho que essa lei não passaria, né? Porque uma lei, por exemplo, que proibisse violar as leis de oferta e demanda, de incentivos, talvez, mas é muito difícil para o pessoal entender, né? Então, acho que não passa também, né? Supostamente a lei de liberdade econômica caminharia nesse sentido, né? Mas ela Cara, é então, sumariamente mas a lei de ignorada. liberdade, você vê, né? E a lei de liberdade econômica, ela é boa, ela não é ruim, não. Eu acho que você leu também, que nem eu li bem no detalhe até. Assim, eu sei que os parlamentares, eles têm assessores econômicos, né? Mas eu acho que eles ouvem os assessores e fazem o contrário. Eles fazem exatamente o contrário que os assessores recomendam para eles. Rodrigão, eu sei que você é economista, me perdoa, mas eu não resisto à provocação. Será que o problema talvez não é porque eles estão, dependendo dos parlamentares, de fato ouvindo os economistas que os assessoram? Porque nos últimos tempos nós temos sido assombrados por alguns economistas com algumas ideias assim um pouco assustadoras, né? Não sei, né? Tem concurso, né? Geralmente quem passa no concurso são Pessoal economistas ali, mais tem bem aquele pessoal ali que preparados. pega bandeirantes ali, ali para aqui pouco para fora aqui de São Paulo ali, é uma cidade ali, vocês sabem lá, né, que tem aqueles dois Ali, a times. Princesa do Oeste. Isso, tem aqueles dois times ali que tem um estádio um perto do outro e tal. Tem um pessoal lá que tem uma ideia diferente, eles são economistas, né, o Rodrigão? É, tem até um cargo nobiliárquico, né, no lugar, né, tipo barão, que fica por ali. Mas eu acho o seguinte, deixa eu te explicar uma coisa, Marcelo. Esses assessores, eles passam por um concurso e como o concurso é muito recompensador em termos de salário, geralmente passam economistas bem formados. Ah, tá. Eu pensei que era cargo comissionado. Ah, se é concursado é outro Não, papo. não, é concursado no Ah, então, Senado, beleza. acho que na Câmara também tem, não sei, mas no Senado eu sei que É, tem. mas tem alguns, mas os deputados e senadores têm assessores da própria cota, né? Então tem isso Ah, também. não, eles têm assessores infinitos, né? Mas, de É, novo, os economistas, existem bons economistas nessas casas. sim, sem dúvida.
E eu acho que eles não são ouvidos, eu acho até que eles são ouvidos. Ao contrário, né? Eu acho que eles são bem ouvidos. Aí eles ouvem e fazem o contrário do que os economistas da casa disseram. É impressionante a nossa incapacidade de tentar imitar o que dá certo no mundo, né? Eu lembro que, uma historinha rápida aqui, tem aquele troféu imprensa, né? Que é aquela imitação do Oscar lá, que o SBT todo ano dá ali para uns coisas. E eu lembro que uma vez o Raul Gil foi receber esse troféu e ele disse que alguém tinha criticado ele na votação, dizendo que ele não passava de uma imitação do Silvio Santos. Aí ele falou, mas eu não conheço nenhum apresentador mais bem sucedido que o Silvio Santos, por isso que eu imito ele. Porque aí eu acho que tem uma chance de dar certo, né? E acho que talvez seja por isso que eu vim aqui receber esse prêmio. Guardadas as devidas proporções, é impressionante, cara, que a gente em 2022, o país tendo história que tem, o tanto que a gente tem a bater de cabeça, as pessoas ainda possam imaginar que tem alguma coisa que possa formar o preço, né? Que milagrosamente, você assinando um decreto, uma lei, você vai criar uma situação que não vai, no final das contas, o molho custar mais caro que o peixe, né? Porto, deixa eu dar uma pitadinha de otimismo aí, vai. Ah, diga, por favor, eu preciso. Eu Então, preciso tanto. nós evoluímos. Sim. Você fala 2022, a gente está... Lembra, no passado, você metia caneta. Você congelava Ah, sim, preço, né? sem Não dúvida. tinha, não tinha considerações. Era selvageria. No passado recente, você meteu a mão na Petrobras. A Petrobras, de fato, teve uma política de preços irreal. Sem dúvida. Hoje, Usar a o pessoal, Petrobras para fazer política monetária, né? com a política industrial, enfim, o que for. Hoje, o pessoal está batendo cabeça, tem 300 projetos aí, porque justamente eles não encontram um meio de controlar o preço pelos meios do passado. Eles estão tentando encontrar novos meios. Ah, vamos descontar imposto, vamos fazer um fundo tal. Eu acho que isso é uma evolução, né? Porque, de fato, Sim, se precisa ver com chegou a na perspectiva, realidade das sim. coisas, você precisa de dinheiro. Da onde você vai pegar dinheiro? Esse é o ponto. E não, as coisas não são de graça. E eu acho que isso foi uma evolução. As pessoas agora, mesmo os congressistas, sabem que você precisa de dinheiro. Aonde você vai pegar dinheiro? Não tem mágica, O né? pessoal que tem uma saudade da maquininha rodando, né? Impressionante. Então acho que é uma evolução. E vai passar mais 20 anos e a gente vai evoluir mais. Eu acho que, sei lá. Olha aí, da onde a gente menos espera uma palavra de conforto, de carinho, de esperança, vem, tá vendo só? Que legal, né? Bom, já que nós estamos falando aí sobre o quão as pessoas querem contrariar as leis de mercado, e voltando à tradição do nosso programa, que é sempre começar as roubadas com Cleveland, e já que ele sugeriu Cleveland, nós temos uma bateção de cabeça aí na privatização da Eletrobras. Você sabe que eu sou um radical, né? Eu tenho aquela minha conta sempre. Se der, já é lucro. Porque já diminui a corrupção, o roubo tende a ficar mais efetivo. Quer dizer, se o governo repassar no 0 a 0, que nem o Correio. Correio logo a gente vai ter que pagar, ou vai acabar com esse negócio. Né? Você vê que grandes empresas que supostamente, num passado até relativamente recente, teriam interesse no Correio, hoje você vê mais peru aí do Mercado Livre circulando pela cidade do que do próprio Correio. Então o Correio está perdendo valor, está ficando para trás. No caso da Eletrobras, você tinha críticas ao modelo. Fala um pouquinho aí sobre essa bateção de cabeça em relação ao TCU e a privatização da Eletrobras. Vamos lá. Começando, eu queria lembrar que o TCU é um tribunal administrativo, né? Ele não Sim. deixa de ser um tribunal. E é composto por ministros que decidem. Então, tem uma coisa que logo de cara me chama a atenção. O ministro pode antecipar voto, ele pode ir para a imprensa falando o que achou, o que não achou, o que ele pensa do Filho, caso. ele segue o exemplo lá, né, pô? Nós temos uma Então, Suprema Corte que os caras comentam temas sobre os quais terão que julgar, como a gente comenta aqui partida de futebol, pô. mas Normal, está no Brasil, aqui tudo só pode. o fato de o ministro do TCU falar, ele já gera uma flutuação no mercado. Eu acho que a CVM deveria estar investigando isso. Aliás, Já passou da eu vi tempo uma da hoje aqui no CVM. mercado. Pois é. CVM investigar isso. Agora vamos lá, ao fato concreto. Os caras acharam alguma continha lá que diz que tem uma diferença grande,
que vai mudar radicalmente o preço mínimo de referência do leilão. Desculpa, preço mínimo de referência de leilão, como o próprio nome diz, é referência. Se você criar um modelo competitivo no leilão que atrai empresas, isso se resolve. Você está discutindo a base quando, na realidade, o resultado final não tem nada a ver com esse preço mínimo de referência. Então, essa é uma grandiosíssima bobagem. Eu, como um simples operador de mercado, que só sei fazer as 4 operações, e só sei o compra e vende, mas isso aí o preço ajusta, né? Você colocou ele lá, comprar melhor comprador, 0,1 no lote, vai sair no preço certo, né? Pois é, aí eu vou além. Por que o ministro não foi olhar a lambança que fizeram no Congresso, que reduziu a atratividade da empresa? Por que o TCU não se manifesta sobre isso? Por que o TCU não se manifesta sobre a quantidade de lobbies que conseguiram incluir coisinhas lá para subsídios cruzados que desvalorizaram a empresa? Isso o TCU deixa passar barato. Isso o TCU não olha. Mas tem uma coisa que é pior ainda. O ministro, que era um cara do PSB, se eu não me engano, partido político, né? Já é um problema. Você bota ex-políticos dentro de um TCU, um órgão técnico. Esse sujeito ainda veio com a pérola falando o seguinte: mas essa conta vai ser paga pelo consumidor. Então a gente precisa elevar o preço de referência, porque quem vai pagar isso no final é o consumidor. Aí vai o oi de novo. Por quê? Espera aí, vamos lá. Tudo errado. Primeiro lugar, se o preço de referência é maior, o que ele está fazendo, porque o que ele quer é um preço de referência maior, né? Ele quer que se pague mais pela empresa. Se o preço de referência é maior, isso se refletiria, no limite, num preço mais alto da energia e não num preço mais baixo da energia. Ele está se contradizendo nesse sentido. Mas nem isso tem sentido, porque a hora que a Petrobras for comprada pelo setor privado, ela vai competir no mercado... A Eletrobras, ela vai competir no mercado de geração de energia. Vai ver. E no mercado de geração de energia, ela já não tem mais aquele tamanho lá de trás, então ela não dita preço, é o mercado mais competitivo. Então não adianta eu, enquanto novo dono da Eletrobras, ter pago mais caro pela empresa para vender energia no mercado cativo, ou seja, depois do mercado livre, querendo cobrar um preço muito mais elevado, porque eu não vendo energia, a distribuidora não vai comprar de mim. Então, no mercado competitivo, ela não vai conseguir fazer isso. E o cara que vai comprar da Eletrobras sabe disso, portanto, ele não vai querer pagar um preço que ele não consiga rentabilizar lá na frente. Então, é tudo errado. Assim, é um argumento mais tonto do que o outro, mais absurdo do que o outro, e a gente está olhando uma situação que é esdrúxula. A gente vai deixar de privatizar uma empresa, mesmo com o modelo que eu acho ruim, e por quê? Porque você tem ministros dentro do TCU que são ministros políticos que não entendem absolutamente nada do setor e que estão querendo segurar isso por sei lá qual razão. Então, mais um problema para a gente. Nosso custo de oportunidade de ficar com essa bagunça aqui na mão vai ser muito alto lá na frente. Isso é por ignorância ou por interesse? Pois é, Marcelo. Eu tenho minhas dúvidas, principalmente pela origem do ministro, principalmente pela origem dos ministros em geral que são colocados lá e vêm do mundo político, né? Então, eu realmente acho que tem um pouco de ignorância, mas também tem um pouco de tentar frear a privatização da Eletrobras. E olha que eu acho o modelo ruim, já falei isso aqui, mas é melhor privatizar no modelo ruim do que deixar esse negócio lá do jeito que está. Como um amigo de vocês aqui, chão de fábrica do mercado financeiro, diz, dado tá caro. Dá essa bagaça aí que já é jogo. Isso me faz lembrar, hoje tem uma notícia, né, que eu até comentei no Facebook, a Amil vendeu a carteira dele de vida, né, a individual, pessoa física, e pagou 3 bi, né, para o cara levar. É isso, você tem que pagar para levar. Leva Exatamente, esse negócio. meus. Quanto menos tiver, assim, isso em conceito eu acho já é válido. No Brasil, ainda mais. Quanto menos tiver na mão do governo, melhor. Porque vai ser foco de roubalheira, vai ser foco de ineficiência.
Assim, putz, olha, talvez alguém aí muito bem informado vá apontar essa ou aquela exceção. E eu não estou dizendo que a gente não tenha que ter um Estado, não, mas pelo amor de Deus, nesse sentido, diga aí, Rodrigão, tem que passar tudo no cobre, tem que dar, ou não é bem assim? Você é o homem dos modelos, né, que atua Não, diretamente nesse sentido. não, eu estou de acordo com o que vocês falaram aí, né? Eletrobras é um sorvedouro de dinheiro que não dá retorno para a nação. Eu queria fazer uma pergunta off-topic, mas Nossa, como que chique isso. foi falado aí do TCU, eu vi uma notícia essa semana que um procurador da República tinha pedido ao TCU a indisponibilidade dos bens de um ex-ministro. Eu queria perguntar, o TCU pode decretar indisponibilidade de bens Eu acho que ele de pode uma... pedir, não decretar, né? Ele Tem pede ao que atuar na Ministério esfera Público. administrativa, né? É. Não, não. O Ministério Público a PGR, isso. Do Ministério Público o Ministério Público do TCU pediu a indisponibilidade dos bens de um ex-ministro. Ele pode pedir na justiça, com base em alguma decisão Não, técnica mas que pediu tenha para o sido. TCU decretar a indisponibilidade dos bens. É meio estranho, não é? Eu desconheço a indisponibilidade dos bens. Eu sei que tem multa, penalidade, imposição de multas e penalidades, e que a parte que é multada pode recorrer na esfera judicial. É, Agora, pedir para o TCU é ó, estranho. eu estou lendo aqui, é só porque você falou de TCU, porque Dá uma Ministério dica qual é o Público... nome do ex-ministro, assim, dá uma dica, assim, que a gente não sabe, se só para... Não, ele tem a ver com o verbo moradia. Ah, tá legal. O Ministério Público pede ao TCU a indisponibilidade de bens do ex-ministro. E o que é curioso é que pede a indisponibilidade, eu estou falando isso, eu sei que é off-topic, mas é off-topic, eu falei desde o início. Ele pede a indisponibilidade de bens porque ele teria feito um contrato com uma empresa com escritório de direito e teria recebido 42 milhões. E isso não sei por que ele não teria recolhido impostos sobre esses recursos. É muito estranho tudo isso, vocês não acham? É porque assim, vocês estão falando de coisas estranhas, eu falo de coisa estranha, né? Eu tenho a clara sensação de que isso é uma decisão política, né? Acho que ela é muito mais visa... Saiu no site da CNN isso, pelo eu acho menos. que é uma medida que talvez não prospere, mas que serve para pautar a imprensa, serve para gerar conteúdo, né? Então. E por conta disso, eu acho que deve ter algum fundo, talvez político. O que você acha, Xará? Sem dúvida. Isso aí Agora, é só para criar manchete. eu vi Porque os as defensores do pessoas. Moro. Você Não, podia falar alguma? você vê as dúvidas que nós temos aqui. O Rodrigo, pô, mas TCU pode, o Cleveland, não, pode, talvez não. Nós aqui que temos um certo conhecimento da máquina pública, a gente não sabe. Você imagina o leitor médio do jornal, quem está assistindo o Jornal Nacional, que vê a notícia. Fala assim, nossa, o cara roubou, vai indisponibilizar os bens. Pois É é. isso, é para criar manchete. Depois, isso aí não prospera, é óbvio, né? Não, Mas não pode. você criou a manchete política, né? E você O sabe Olha fato que, só, político. bom, posso primeiramente, só complementar? O que o só, TCU pode só um fazer? segundinho, só um segundinho. Primeiro, deixa eu dar as boas-vindas para o nosso querido Victor Lorola, chegou um pouquinho Boa atrasado, noite. já sabe, né, que vai acontecer, Já sei que final eu do vim mês, descontar. né? Tudo bem, Tô faz sabendo. parte. Então, vamos dar sequência aqui. Vitor, a gente está comentando aqui, estávamos comentando sobre a situação do TCU, né, atravancando aí a privatização da Eletrobras, chegamos quase que o consenso que se der da Eletrobras já era negócio. E aí o senhor Rodrigo Delosso colocou fez uma ponderação off-topic. Olha que coisa chique isso, hein? Puta, nosso programa é muito foda, cara. Eu aprendo demais com vocês. Que o TCU pediu a indisponibilidade de bens do ex-ministro e candidato Não, o A Ministério Público Ministério pediu ao Público, TCU que eu disponibilizasse os dasse os bens de um bens determinado ministro. do determinado ministro, na verdade, o ex-ministro da Justiça, ex-juiz Sérgio Moro, candidato à presidência da República, e o senhor Cleveland ia avançar, adentrar um pouco mais no tema. Por favor, Cleveland. Eu fui até checar porque eu achei de fato estranho. Não pode, o que o TCU pode fazer é multar, suspender contratos, declarar inidoneidade de empresas e assim por diante.
na esfera administrativa. O que deve estar acontecendo é que a Procuradoria-Geral pediu para o Pleno Tribunal do TCU que pedisse para a Justiça o sequestro ou a indisponibilidade dos bens para fazer frente a uma eventual Indenização. problema de contrato, indenização, alguma coisa do tipo. Tá? Tá. Então, nem tem Obrigado sentido, pelos né? esclarecimentos. É sempre bom ter gente que entende do assunto. Agora eu já vou colocar o Victor aqui na parada, que é a seguinte: os simpatizantes do Moro dizem que essa é uma ação política e que denota que o Moro está ganhando relevância. Então, uma vez que ele ganha relevância, ele vira alvo e é vítima dessa ação. Eu não tenho muita dúvida quanto à metade dessa história, que é uma ação talvez mais política. Mas será de fato mesmo que ele está ganhando alguma relevância, assim? Tem alguma chance aí de ser uma terceira via? O que você acha, Eu sigo o relator. É uma ação política, tenho certeza disso. Aliás, até parece que o tal do subprocurador vão entrar com processo contra ele. Né? Alguns senadores vão entrar com processo contra ele. Com certeza é política. Agora, sobre relevância, eu não vejo dessa maneira. Se você analisar relevância, em que sentido? Estou dizendo assim, ele está aparecendo, ele está crescendo. Não, é para não ganhar relevância. Talvez seja não isso. Ganhar relevância. É isso. Hoje não é relevante, mas você não sabe o futuro. Então você já começa a minar o cara. Cara, já começa a bater na linha de cintura ali, né? Isso. Dando aquele jabzinho ali. Não vai nocautear, mas vai deixar o caboclo fraco. Eu já dei minha opinião aqui a respeito da viabilidade dessa candidatura. Eu acho que não é viável. Eu acho que se ele for mais esperto que vaidoso, ele desiste e vai ser candidato a senador, se quiser realmente continuar na política. Se ele for mais vaidoso que esperto, ele continua, toma uma boa de uma coça, e aí depois, sei lá o que vai fazer. Então, o Moro é esperto, né? Muito esperto, mas é vaidoso, hein? Então, aí vamos saber o que ele é mais, né? É que nem um amigo meu que só falava besteira quando bebia, mas bebia, hein? Benza a Deus. Putz, que vai beber, hein? Bom, meus amiguinhos. Ele é blogueiro, alguma coisa assim, Marcelo? Não, falando nisso, parece que foi transmissão de pensamento. Nessa semana, atenção, acho que vamos colocar luvas, capacetes, óculos de proteção e vamos fazer um disclaimer aqui. Todos nós abominamos o nazismo. O nazismo é uma passagem trágica, terrível da história. Todos merecem, as famílias das vítimas do Holocausto, as suas vítimas merecem a nossa solidariedade. Eu, particularmente, sempre escrevo no meu mural que me sinto estupidamente incomodado quando o nazismo, o Holocausto, ele é comparado com uma situação qualquer, o que denota a total falta de entendimento, de profundidade, de percepção, né, da gravidade dessa passagem histórica. Feito esse disclaimer, essa semana, o Monark, que é um dos apresentadores do mais popular podcast do Brasil, né, fez uma defesa da liberdade de expressão que chegaria até o direito da pessoa poder defender o nazismo. Ele foi muito claro ao dizer que era contra o nazismo, mas ao fazer essa defesa, bom, não precisa dizer, num cenário como polarizado... Ele falou que ele seria favorável à existência de um partido nazista. Não, por que não poder existir um partido nazista se existe um partido comunista, né? Que dentro de um conceito amplo de liberdade de expressão, poderia haver a pessoa que defendesse o nazismo para que essa pessoa ou esse partido fossem combatidos. Eu queria começar, o Marcelo Gutermann escreveu muito bem sobre esse assunto, tomei até a liberdade de o mencionar ali no meu mural. Eu queria começar aqui pelo meu xará, para a gente poder ponderar um pouco sobre esse episódio. Xará, qual foi a sua impressão aí sobre o que aconteceu? Reproduz aí para a gente um pouco do que você escreveu no seu mural, com muita pertinência. O nazismo é um assunto pegajoso, né? É muito difícil você entrar nele com nuances, né? Você não consegue, de fato, distinguir, por mais que ele tenha feito todos os disclaimers do mundo, a hora que ele fala que o partido nazista deveria existir, aliás, não foi só ele, né? O Kataguiri também falou,
deveria existir e para que tivesse uma liberdade até uma oportunidade para se combater, né? Sim. É uma nuance que, primeiro que não existe boa vontade, né? É interessante, né? Porque o Kataguiri, ele é um cara identificado com a direita, tal. O Monark não, né? E mesmo assim, quer dizer, porque é aquela coisa, né? Podia ser alguma coisa ad hominem, né? Fala assim, não, é o Monark que está falando, então o cara é direita escrota, e aí tudo que vem dele é ruim. Não é o caso, né? É interessante isso. Posso fazer um Mesmo parênteses aqui? sim, Como ouvinte como ouvinte ou espectador, né? Uma vez que hoje também a transmissão pelo YouTube. Esse rapaz, ele vem passando por um processo. Se você pegar os programas mais antigos, ele tinha um viés mais progressista, e o Flow é uma arena plural, né? Se você pegar os históricos das pessoas que estiveram ali conversando, porque não é nem um programa de entrevista, é um programa de conversa, por isso que dura 3, 4 horas, porque se fala das mais diversas coisas. Se você pegar os programas mais antigos, você vai ver que ele tinha um viés muito mais progressista, e com o passar do tempo, exposto a essa arena mais diversa, ele vem meio que assumindo algumas posições liberais, como a defesa da liberdade de expressão, algo que ele já tinha feito no passado e que tinha custado até um patrocinador lá, no caso o iFood, que até voltou. Então, desculpa, era só esse parênteses aí para ilustrar o que você falou. perfeito. É um pouco, assim, o primo irmão do nazismo, racismo, a mesma coisa. Você falar, não, eu defendo que uma pessoa possa ser racista. Você não consegue fazer isso, né? Sim. Porque não tem, é um assunto tão pegajoso que você não consegue dar a nuance correta. Então você virou racista, você virou nazista, né? Não tem muito. A gente sabe, ele pediu desculpas, falou que não é nazista, a gente sabe disso, é óbvio que ele não é, ele foi defender a liberdade de expressão, só que ele usou um tema que é proibido, e não adianta falar, não, puta, o Partido Comunista, o comunismo também matou milhões de pessoas, então o aborto, morre milhões de crianças por ano. Esses são assuntos que não são, por mais que a gente não concorde, por mais que eu não concorde, não Consenso. são assuntos consensuais, né? Não é uma coisa que não se possa discutir, né? Não é um assunto interditado. E aqui eu não vou entrar no mérito de por que isso acontece. Quais foram as influências, o que aconteceu na história do mundo para se chegar a este estado de coisas. Eu estou só fazendo a leitura do estado de coisas, né? É assim que funciona. E é por isso que o cara entrou em desgraça, sei lá se ele vai se levantar algum dia, né? Porque ele foi usar um tema que está fora da coisa. É a mesma coisa, eu coloquei o exemplo, né? Se um sujeito diz, não, olha, o PCC... Aliás, essa é uma coisa, eu até quando eu escrevi, depois eu pensei, existe em alguns círculos da esquerda a glamorização do crime, né? Sim, são vítimas da Que são sociedade. isso, É um são resultado justiça, direto do capitalismo. redistribuição de renda, tal, mas não prospera, né? Você vê, é uma coisa muito marginal. Ninguém de fato tem coragem de dizer isso, né? Fala assim, não, eu vou aqui. De vez em quando a Márcia Pegando Tiburi aquela. defende o ladrão, Pois né? mas Essa aí. ver a Demente. relevância É. demente, né? Não é respeitada nem pela esquerda. Então, o fato é que tem assuntos, crime não pode, assassinato, eu não posso defender a liberdade de expressão de alguém que defende assassinato, não existe isso, né? Então, existem limites, né? Que não dá para ultrapassar, né? Imagine você fazer uma apologia do ISIS, uma célula terrorista. É liberdade de expressão. Vamos instalar uma célula terrorista do ISIS no Brasil? Por que não? Seria um limite. Exato. Por que não? É um absurdo, né? É mais ou menos parecido. Eu não sei porquê, assim, eu sou um cara bem intuitivo. Eu sinto um certo desejo do senhor Rodrigo de Losso de ponderar, assim, sobre o tema. Ele me parece pensativo, reflexivo, né? Ele que vem num trabalho buscando uma melhor forma. Vocês podem perceber que ele está mais fininho, de barba, sorriso fácil. E aí, seu Rodrigo, qual é a sua opinião?
né? Todos nós aqui temos muita clareza das nossas posições, né, em relação a abominarmos o nazismo, como pode ser, onde há minimamente civilidade, mas esse debate em particular, esse episódio em particular, qual é a sua impressão? Assim, eu tendo a concordar com o Gutermann. Assim, eu tenho a liberdade de expressão como um valor de vida. Então, eu vou defender, né, a liberdade do sujeito tomar suas decisões, e de se expressar até o limite da lei. Se ele fizer alguma coisa, se ele fizer se expressar de alguma maneira que ofendeu alguém, e esse alguém se sentiu ofendido, ele tem o direito de buscar reparação na justiça. Então, a liberdade de expressão é limitada pela lei. E eu acho que isso está certo. Está tudo bem até aí, né? O que aconteceu no episódio em particular, o sujeito se expressou de uma maneira infeliz, chamou para si o ódio, né, o ódio da humanidade, vamos dizer assim, por um fato histórico notório que não deveria ter acontecido jamais. Enfim, enfiou o pé na jaca e tudo mais. A gente estava discutindo antes, né? Eu acho que Nossa, esquenta. Hoje o Ziriguidum foi bom, hein? talvez ele tenha violado a lei em razão disso, né? De ter mesmo expresso que poderia ter um partido nazista, né? Eu estou entendendo que, pelo que eu li ali, não pode ter isso, né? Isso é proibido, né? Na verdade, ele não fez uma apologia, ele fez um questionamento, né? Assim, Não, ele fez um questionamento. tendo Então, como pano assim, de ele fundo a liberdade de proibido. expressão. Você não pode fazer Ele nenhum abriu tipo de a apologia. porteira para ser questionado, né? Vai interpretar, o juiz vai interpretar isso. Assim, a opinião, né? O sujeito pode se expressar, ele poder se expressar, eu acho que é um valor inalienável, ele tem esse direito. Agora, ele tem que responder pelo que ele fala também, né? Então, se Falou bobagem, ele tem que responder por Agora, isso. é mais do que a lei, viu, Rodrigo? Você imagina hoje, o aborto é proibido no Brasil, por lei, né? Só em 2 casos que não é. As pessoas saem na rua 3, defendendo... né? 3, porque tem o STF... Isso, inventou mais um terceiro aí, fora da lei, né? Fora do que está escrito. As pessoas saem na rua defendendo o aborto em outras circunstâncias, que é proibido. Perfeito. O aborto, não a expressão dessa vontade, mas o aborto em si. Por que é proibido você fazer apologia do nazismo, que é um crime, né, ou que eu vou tirar a palavra crime aqui, que é contra a lei, né? E você pode fazer apologia do aborto, que também é contra a lei. Então, essas coisas são muito delicadas, né? Não, eu concordo com isso, né? Assim, o que me incomoda, e o que está incomodando o Marcelo nas suas manifestações facebookianas, é esse cancelamento por um erro, até certo ponto, foi um erro meio infantil, né? A pessoa ela estava defendendo um valor maior, que é a liberdade de expressão. É isso que ela estava defendendo. E foi pega no contrapé pelo exemplo infeliz que utilizou. Isso me incomoda, porque eu acho isso injusto, no conjunto da obra, né? Mas aí estão pegando só um ponto. Eu abro divergência aqui, Rodrigo, não acho injusto. Enfim, é isso. Assim, só para concluir, assim, falou bobagem, vai ter que pagar, infelizmente, né? Não tem como sair incólume disso. Ele estava defendendo um bem maior, que é a liberdade de expressão, mas foi para um extremo, né? O que o Gutermann falou lá, o Reductio ad Hitlerum. Ad Hitlerum, foi infeliz, né? É isso. O Cleveland, eu ia passar a palavra para você, mas como o que ele nosso foi pouco ministro inteligente. Victor abriu divergência, eu vou alterar aqui a ordem da pauta e vou passar a palavra ao ilustre ministro Loyola, e que diverge do voto devida velha.
diverge do ministro que o imediatamente antecedeu. O ministro passado próximo. Não, eu concordo com tudo que o Rodrigo falou, só que eu discordo dele da injustiça. Acho que foi justo. Falou besteira. Ok, entendemos que ele quis defender a liberdade de expressão, mas tocando num assunto muito maior do que a liberdade de expressão em si. Para quem acha que não é maior, recomendo ver filmes sobre o que essa turma fez na Segunda Guerra. Porra, não dá para colocar esse tema na pauta, como diz bem o Milton. Então, se ele não tinha intenção, ele foi extremamente burro. Burro. Então, bicho, o cara burro, perde emprego. Acabou. A gente aqui fala da academia lá, que fez uma péssima propaganda de marketing e está tomando porrada até hoje. Não é isso, é a vida. Né? Assim, quando você está exposto em rede social, se você falou besteira, você vai ser atacado. Né? Então, assim, eu acho engraçado que esse pessoal aí que faz esses youtubers, não sei o quê, eles precisam se informar um pouco mais, né? Antes de sair. Aí, eu acho que tem muita gente com muita plateia, um pouco conteúdo, e aí dá nisso. Enquanto Caramba, aqui, hein? Vitor, desculpa interromper, mas é que você pegou num ponto. A gente estava discutindo hoje isso no escritório, sobre os influencers de finanças. Nossa. O que tem de gente que nasceu ontem e que está dando consultoria de finanças com milhões de seguidores, é uma enormidade. E Olha, assim, preparação zero. E é isso que você falou. O cara tem centenas de milhares de seguidores e fala bobagem, não se prepara, não tem o mínimo preparo. É um negócio assim inacreditável. eu vou passar a palavra para o Cleveland, mas sem antes não deixar no ar, a não ser que o Vitor não tenha concluído, sem antes deixar no ar uma expectativa que eu vou abrir divergência da divergência. Eu acho só que ele não foi. Ele perdeu o emprego. É isso. E está sendo asperamente criticado pelas bobagens que falou. Não é nada demais. Não merece? As críticas merece. Perdeu o emprego? Justo. O cara perdeu o emprego. Mas o William Vac perdeu o emprego também. E depois se reergueu. Lembra daquela situação? Só que o William Vac é o William Vac, né? Lógico. Mas daí, então, tem que mostrar se o cara tiver conteúdo, então ele se vira. Isso aí. Eu achei justo. Hoje também teve um outro caso. Uma provocaçãozinha. O Rodrigo Constantino também recuperou o emprego, né? Tudo bem, então, beleza. Mas é o cara que tem conteúdo. Você sabe, o Monark pode até que... O Monark é um cara que pode até recuperar-se, mas ele vai ter que mostrar mais do que ele já mostrou até hoje, porque até hoje foi fumaça. Quem perdeu emprego hoje também foi o Adrilles, né? E também procurou, né? Procurou. Não vou nem fazer o gesto que ele fez aqui. Jesus, Maria José. Jesus. Olha, o Vitor, você se incomoda se eu passar a palavra ao Cleveland, que parece ali assistir atento às nossas colocações? Cleveland, por gentileza, nos ilumine com o seu saber. Posso passar? Mas não tenho como opinar, é isso? Não. Você vai usar a carta. Você vai usar. Todos nós temos. Carta Glória Pires. Todos nós, quando começa de tudo um pouco o show, nós que nos notabilizamos pela nossa especialidade em todos os assuntos que bem entendermos opinar, cada um de nós, quando começa, a gente vai revelar aqui ao grande público agora um segredo interno. Todos nós, quando começamos, cada um de nós tem uma carta Glória Pires, que é aquela carta que permite ao participante do programa não opinar sobre um assunto. O Cleveland, você está querendo usar a sua quarta Glória Pires, é isso? Não. Eu vou falar rapidinho. Guarda isso aí, isso é precioso. Não, vou deixar para usar outra situação. O que me incomodou de toda essa história quer dizer, além, obviamente, do fato de trazer nazismo para a baila, é que eu concordo que o cara foi extremamente infeliz, me parece um rapaz despreparado, falou que não devia, está sendo punido por ter dito que não devia, mas o que no fundo está me incomodando, além dessas coisas, mas me incomodando fortemente, é que eu vi algumas pessoas passarem
a olhar o sujeito como nazista, porque ele erradamente utilizou o nazismo como um argumento para defender a liberdade de expressão, ele automaticamente virou nazista. Então, eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de discernimento para antes de sair rotulando pessoas, principalmente uma acusação tão grave quanto essa. Então, por pior que esse rapaz seja, ele não defendeu o nazismo, ele defendeu o direito de alguém se manifestar sobre o nazismo, que também acha a coisa mais estúpida do mundo. Não deveria, eu acho que tem limites para isso. Mas daí para dizer que ele é nazista, isso que me assustou, porque é aquela velha coisa, né? A gente está cada vez mais combatendo a intolerância com um absurdo de intolerância. E nesse caso em particular, a gente não está falando, olha, o cara está defendendo o nazismo, portanto eu tenho que ser intolerante com ele. Estou sendo intolerante com ele, rotulando o cara de nazismo, porque ele erradamente usou um argumento estúpido, que é totalmente absurdo, não deveria ter trazido isso. Então, isso que me chateia um pouco nessa história toda. Isso me incomoda. Isso, assim, hoje a gente está falando de nazismo, mas amanhã ou depois, se eu não concordar com a minha ideia, eu vou sair rotulando o cara de fascista, comunista, neoliberal, sei lá. Ué. É como eu, né? Ó, você devia saber, hein? Fala, então, Vitor. Você devia saber, Cleveland. É exatamente isso. Só. Esse é o clima das redes sociais e é o que ele está colhendo aquilo do qual ele é um ator principal. Essa superficialidade das redes sociais e que você não consegue fazer esse tipo de discernimento é justamente o fruto de programas como o dele. Eu concordo, Marcelo, mas por mais que ele faça parte desse ambiente, eu não vou deixar de ficar incomodado com o fato das pessoas saírem rotulando por aí. É isso. O Vitor, você quer falar alguma coisa, né? Não, mas é um processo de massificação da ignorância que banaliza termos como fascismo, nazismo, etc. Que vira nazista, fascista, e gera esse tipo de situação. Né? As pessoas deviam se dar o trabalho de ler, informar sobre o que foram esses registros, para dar papo e falar besteira. E eu concordo com a opinião. Mas, assim, nós vivemos em tempos superficiais. As pessoas leem manchetes e saem por aí, fazendo print de manchete. É uma dureza. Agora, essa turma toda vive disso, como bem frisou o Butin. Deixa eu fazer aqui eu disse que eu ia abrir uma... tá vazando um som aí de fundo, não sei. Eu disse que eu ia abrir uma divergência da divergência aqui, que era a seguinte. O que eu discordo um pouquinho aqui do meu amigo Victor? Existem pessoas que, de forma ponderada, razoável, como nós estamos fazendo aqui, estão criticando o rapaz pela infelicidade dele, né, pelo equívoco dele, pela ingenuidade, burrice, né, de ter usado o nazismo como pano de fundo, né, para o debate da liberdade de expressão. Aonde eu acho, né, essa crítica, eu acho que ela é válida. Ela é super honesta, ela é de fato justa. E é obviamente que quando você comete um erro, né, de forma dolosa ou culposa, todo erro gera um custo, né? Esse rapaz, ele apresentava esse programa, o Flow é o podcast de maior popularidade no país, né? Recebeu grandes celebridades. Dias atrás, recebeu, por exemplo, o ex-ministro Sérgio Moro, candidato a presidente e tal. O que me incomoda, e aí eu vou fazer eco aqui ao nosso amigo Cleveland Prats, é o seguinte: quando você percorre as redes sociais, especialmente os perfis de esquerda, esse menino, e aí não é uma questão de discernimento, é uma questão de desonestidade, né? Este menino, esse rapaz, está sendo rotulado como sendo um nazista, quando toda a fala dele é contra o nazismo. E ele diz, o cara tem liberdade lá de ter o partido, de ter a expressão, até para ser combatido, até para ser desconstruído. Então, em momento algum, esse cara falou meia palavra a favor do nazismo. Então, rotular ele como nazista denota desonestidade e denota, como eu sempre falo, né? E aí eu concordo com o Vitor, né? Banalizar uma coisa que é tão séria,
que vira desrespeitoso, né, com os descendentes das vítimas do Holocausto e as suas próprias vítimas. E tem uma coordenação nessa história. Quer dizer, esse rapaz, ele vem assumindo ao longo do tempo uma postura, né, que, de certa maneira, bate de frente com a esquerda. Então, quando você olha nas redes sociais os perfis de esquerda, pode dizer assim, ele deu mole? Deu. Ele entrou com a camisa do Corinthians no meio da torcida do Palmeiras e foi linchado? Pô, foi imprudente? Foi. O que não quer dizer que os linchadores mereçam algum tipo de atenuante por conta disso. E aí que eu vou trazer um exemplo que eu comentava aqui no nosso Esquenta, que o livro do Eduardo Janete da Fonseca, Auto-Engano, ilustra muito essa bestialidade do ser humano, né, e que não resiste a um linchamento. Então, ele relata lá no livro dele que na época das cruzadas, né, o cara que era considerado herege ia ser condenado a ser queimado vivo na fogueira. Mas tinha uma lei lá que dava uma escapulida para o camarada. Se ele se declarasse cristão ali no seu momento derradeiro, ele teria direito a uma morte menos dolorosa. O que as pessoas faziam para que esse cara não corresse o risco de falsamente se converter e ter direito a uma morte menos dolorosa? Invadiam as cadeias, arrancavam os caras de dentro da cadeia e eles colocavam os caras no fogo. Então, o que estão fazendo com esse rapaz é um linchamento assim, cruel, desumano e desonesto. Ele tem que pagar pelo erro dele? Tem. Ele errou. Você veja só, hoje no meu Facebook, uma pessoa que nunca viu um programa, que viu apenas e tão somente um recorte, mas ele está pedindo desculpas por conta dos patrocínios, ele está pedindo desculpa porque ele está preocupado com isso. Quem viu o vídeo do moleque, vê que o moleque está vendido. Quem já assistiu esse programa vai ver que esse moleque é o seguinte, ele não é preparado, ele está exposto a milhões de pessoas, cada dia ele fica falando 3 horas, meu amigo, é só questão de tempo. O cara mais preparado do mundo, ele vai correr o risco de uma hora deslize. Um menino desse aí, putz grilo, não vai dar outra, vai falar besteira mesmo. Errou feio, errou grande, vai pagar pela consequência do seu erro, mas é uma tremenda desonestidade, é uma tremenda crueldade chamar esse menino de nazista, né? E esse linchamento que está sendo feito com ele não é fruto necessariamente de uma falta de discernimento, ele é fruto direto de uma desonestidade intelectual, porque estão tentando pregar nesse menino um rótulo de nazista, sendo que ele não é. Entendeu? Então, isso é uma coisa que, a meu ver, também mostra o seguinte, se ele errou grande, se ele errou feio, boa parte das pessoas que estão criticando e não estão fazendo como a gente está fazendo, na medida do erro dele, estão colocando para fora a sua bestialidade, né? De certo, nas redes sociais, mas que talvez se estivessem na rua e alguém estivesse gritando pega ladrão, estariam pegando um pedaço de pau, estariam linchando esse camarada, sem nem saber muito bem o porquê, mas porque ouviram dizer, como aquele caso famoso daquela mulher lá, que teve no Guarujá, uns anos atrás, que a mulher foi linchada porque alguém colocou uma foto dela, identificou, e cada um colocou a sua bestialidade para fora. Então, eu acho que esse caso, assim, ao final das contas, talvez tenha a possibilidade de deixar como lado positivo, né? Que existem limites que não devem ser ultrapassados, né? No caso dele, em usar o nazismo para defender a liberdade de expressão, mas também, né, das pessoas assim serem mais condescendentes no sentido de tem que ter uma dosimetria, né, proporcional ao erro. E eu acho que nesse sentido muitas pessoas desonestamente estão impondo esse menino um lixamento aí. Eu torço que ele tenha a capacidade, lá como vocês mencionaram, do William Vac, que tem um baita conteúdo e é um grande jornalista que deu uma derrapada e se reconstruiu. Eu espero que sim, porque ele é muito novo e o vídeo dele pedindo desculpa, você vê que o cara tá meio atordoado. E a meu ver, assim, eu vejo sinceridade no pedido deles. E aí, meus amigos? Olha só, eu não concordo também com o linchamento, com a expressão que ele seja nazista, também discordo disso. Agora, não acho que foi injusto ele perder o emprego. Acho que é isso. Não, é o custo, sem dúvida. Depois que a gente desligar a gravação, tem uma história para contar parecida com essa que eu não posso contar em público. Mas tá bem, só os parecido. membros, só aqueles membros VIP que tem assinatura premium, que pagam 5 mil reais por mês para poder ter acesso a esse tipo de conteúdo. Eles têm acesso ao Ziriguidum, que é antes do nosso bate-papo, quando a gente fala fartamente mal da vida alheia,
né, e tal, e essas passagens que não podem ser Essa publicadas. tem que ser depois que desligar o record. Recording Aí eu- stopping. Depois, É, aí a gente dá o aí eu recording guardo stop, aqui conta tudo. até 3, aí você conta para nós a história. É. Bom, meus amigos, Pessoal, deixa diga. eu pedir licença, que eu tô com um teto aqui, 15 para as 9, preciso sair. Vai lá, Então, Rodrigão. vocês terminam aí. Obrigado aí. Pra vocês. Nada, um Tchau. grande abraço. Um abraço. Bom, o Vitor tinha, desde do começo da pandemia, uma questão que o Vitor sempre tem chamado a atenção é a questão da Pena que o educação, né? Rodrigo saiu, né? Deve ser por causa disso. Essa questão da educação, a barbaridade, né? A tragédia, né? Que foi no mundo, mas particularmente no Brasil, onde eu acredito que em nenhum lugar do mundo as escolas ficaram fechadas tanto tempo quanto aqui. Bom, Vitor, passa a bola para vocês. Você tinha proposto a gente falar sobre o tema, né? Então, aí saiu a estatística, nós tivemos um aumento de, até o Guterres escreveu sobre isso, né? Aumento de crianças analfabetas de 1,4 para 2,4 milhões em 2 anos. Uma vergonha, né? 50% de aumento. E você tem também o exemplo, teve aí uma manifestação de alunos da GV, da Casper Libero, do Mackenzie, pedindo, pelo amor de Deus, não ter aula. E aí com a notícia que das 69 universidades federais, 69 de... Então, São Paulo tá ganhando, não? 0-0. Aí, ó. Tem um cara aqui revoltado com o São Paulo. Estamos mantendo a invencibilidade jogando em casa. Eu nem lembro quando foi a última vez que perdemos. Você quer falar com o Marcelo? Ele quer falar com você. Vem aqui falar comigo, filho. Aqui pode tudo. Manda ver. Peraí. Tá me escutando? Tô te escutando. Como é que você tá? O Nilson Paulo tem que logo rebaixar o Paulista, porque o São José ele não deixou São Paulo cair no brasileiro. Por mim, não tô nem aí, Paulista. Não quero que rebaixe no brasileiro, porque assim vai rebaixar. Fica tranquilo que isso não vai acontecer. Isso aí é intriga da oposição. O tricolor é muito maior isso que é ambição, é assim que eu gosto. É realismo, é isso mesmo. Olha só, fala para os teus coleguinhas que você já nasceu tricampeão do mundo. Lidem com isso, tá bom? Um abraço, tchau. Tchau. Tá revoltado com o Rogério Ceni, quer que ele seja demitido quanto antes. Esses jovens ainda não sabem nada. São ansiosos, né? Ansiosos. Vou falar uma coisa. Mas E aí você teve aquela conversa, as 69 universidades federais estão há 20 meses no online, né? Absurdo. Então, aí quando você olha essas coisas e vê que o Brasil foi o país que mais fechou escola no planeta, assim, não tem o que dizer, né? Nós não ligamos para a educação como sociedade. Eu acho assim, é culpa das autoridades, mas é culpa de quem não reclama, de quem não coloca pressão também, de quem se acomoda com essa situação. Sem dúvida. É uma vergonha. Onde é que nós vamos parar? O Xará, assim, a gente tem as consequências óbvias e imediatas, né? Desse fechamento das escolas, né? O impacto que isso vai ter na formação pedagógica, talvez até afetando a capacidade cognitiva aí de uma geração, porque é um tempo precioso, né? O barro a gente só molda ele enquanto ele está mole, então é um tempo perdido que vai ser muito difícil ser recuperado. Mas além disso, quais são... Você vislumbra assim, algumas outras consequências, né, dessas crianças tanto tempo dentro de casa, sem socializar? Porque, por exemplo, tem uma que me tira o sono, que é a seguinte, né? A maior parte das crianças que sofrem algum tipo de violência sofre em casa. Esse tempo de isolamento do ambiente escolar, que é quando ela consegue ter um contato com o mundo exterior e às vezes extravasar essa violência da qual ela está sofrendo, e um pedagogo, um assistente social atento pode se dar conta disso, isso não aconteceu, né? Então, acho que, assim, acho que isso pode ser devastador para uma vida, né? E é uma consequência que não é uma coisa tão... que assim, a gente tem que parar um pouco para pensar nisso, né? Sem dúvida, exagerado na dose, né? Eu até fui a favor logo no início, tal, a gente não sabe qual é o tamanho da doença, mas foi passando o tempo, claramente, no mínimo 2021 a gente tinha que ter um plano para voltar,
Assim, e aí você tem principalmente na rede pública, um problema corporativo, né? Os professores não queriam voltar, né? E aí você não tem como fazer um enforcement do negócio, porque é Talvez dominado não é pelos nem tanto os sindicatos, né? professores, né? Os sindicatos dos professores, né? Isso, sindicatos, né? Então a tragédia e assim, o sindicalismo é terrível, não é só nesse campo, né? Em todos os campos, né? Não consegue avançar em eficiência e tudo mais. Então é um problema, digamos, a Covid ela só exacerbou um problema que já existe, né? Eu até escrevi sobre isso. Tem 25% da população entre 6 e 7 anos que não sabe ler e escrever. Aumentou para 40 agora, por conta da pandemia. Mas os 25 estão lá, independentemente da pandemia. Então, assim, é um troço inacreditável, né? Inacreditável. Fazendo troça com algo que nos deveria fazer chorar, diz que quando tem manifestação de estudante secundarista, que a orientação da tropa de choque, né, é combater ali a manifestação gritando, né? Atenção! Quanto é 9 vezes 9? Bicho, isso é uma correria lascada que o pessoal nem tabuada sai, né? Que nem aquelas manifestações da CUT. Você jogou uma carteira de trabalho ali, nossa, fica um clarão. Agora, só para complementar a questão aí das faculdades, né? Eu também estou com esse problema em casa, tenho 2 na faculdade. Vão voltar, né? Em tese tá tudo certo, né? Um na USP, 15 outro de na março. Unicamp. Oi? Em 15 de março, março. Em março, porra, tem que voltar, né? É inacreditável que não tenha voltado esse ano. Na verdade, tinha que ter voltado. Eu escrevi sobre isso, né? Quer dizer, isso no ano passado, antes da Ômicron, mesmo com a Ômicron, não é possível que você não consiga retomar, todo mundo vacinado, retomar alguma normalidade com todo mundo vacinado, né? Porque afinal, então para que serve a vacina? Essa é uma Então, pergunta que cada dia tem ecoado mais. Quem disse que esses estudantes estão reclusos em casa? Quem disse? exato. Não, exatamente. Não, é um Não estão tendo absurdo. aula, né? Mas não tem dúvida, não estão. Ninguém tá. Eu vou passar a bola aqui para o Cleveland, até buscando um outro viés dessa história, né? A gente começou falando ali do ensino fundamental, eu fiz aqui tentando aliviar um pouco, porque é um tema trágico, né? Pelo ensino médio, que eu brinco, né? O pessoal só tá boada, né, bicho? Sei lá, eu posso estar. Mas é impressionante isso. Mas, Cleveland, e para o lado do professor, né? Você chegou nesse período a estar dando aulas online. Como é que é essa experiência para o professor, né? Foi uma mudança radical assim de método de trabalho, né? Eu tive que refazer minhas aulas em 2 semanas, aulas que eu já tinha preparado para o ano seguinte. Então, tem uma mudança bastante radical, mas faz parte, né? A gente veio de uma decisão lá atrás de fechar no momento que a gente não sabia o que estava acontecendo direito. Agora, eu queria só levantar 2 aspectos, né, dessa discussão toda. Concordo que a gente errou em vários momentos ao longo desse processo da pandemia. Inclusive, a gente deve lembrar que os professores tomaram vacinas antes, exatamente para poder voltar antes, né? E não voltaram. E quando você fala em escola pública, não voltaram. As outras escolas voltaram, mas as públicas não voltaram. E as escolas particulares que voltaram, teve gente que ainda desceu o cacete e tudo mais. Então, se aumenta a disparidade do nível educacional entre privados, quem tem dinheiro para pagar e quem não tem dinheiro para pagar. E aí eu só lembro do seguinte, gente. Como é que um país consegue crescer? Capital, mão de obra. Produtividade, produtividade. Quando a gente olha o nosso ensino, você começa a olhar o nível dos alunos que nós estamos formando e o nível dos professores que formam esses alunos. Para a gente falar em crescimento desse país de uma maneira razoável, como fez Coreia, China e assim por diante, que falam que foi política industrial, que na realidade foi outra coisa, a gente precisa de 25 anos para formar professores capacitados e mais 25 anos para começar a formar uma geração com gente com produtividade comparável a chinês, coreano e assim por diante.
e a gente não começa isso. Nós não estaremos aqui. Mas o país, daqui a 50 anos, se tiver do mesmo jeito, nós vamos estar pior do que a África. É inacreditável como a gente dá pouca atenção para a educação. É inacreditável como a gente deixa essas coisas passar. Ô, Cleveland, Marcelo- desculpa, eu Marcelo acho que você vai- está... Não, então, Marcelo Cleveland, eu vai- acho que você tá sendo... Você tá, Otimista. assim, não. O problema é o seguinte: você está considerando que o sistema educacional tem que formar pessoas com produtividade, mão de obra produtiva. Na verdade, o sistema educacional tem que formar cidadãos conscientes da sua cidadania. Marcelo, se Não? você não desenvolver a capacidade cognitiva desse pessoal, o que você vai ter lá na frente? Nem É que isso você consegue. eu só ouço isso, eu só ouço que precisa formar cidadãos. Deixa eu demais, dar né? deixa eu dar um demais, né? depoimento, né? Eu Gol não do São sei. Paulo, gol do São Paulo. Aí, Opa, tranquilo. Ó, olha essa pele. Olha essa pele. Olha essa pele, olha essa expressão. Olha aqui, ó. 92. 54 anos, não tem ruga. Olha essa tez. Isso aqui é a vida de um tricolor. 3 vezes campeão do mundo, 3 vezes campeão da América, 6 vezes campeão, né? Ganha do Barcelona no confronto direto, com o Real Madrid, tá muito sossegado. É uma pequena entre-safra. Sobrando no Morumbi. Sobramos. E eu achando que você ia falar, olha tá minhas feliz. rugas. Olha minhas rugas de tanto estudar na vida. Sobramos. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, um depoimento rápido, né? Não tanto pelo mercado financeiro, mas em alguns momentos da minha vida, passei por alguns processos em que tive que participar da seleção de pessoas, né? E, cara, é impressionante. Esse pessoal está saindo da faculdade sem ser capaz de interpretar minimamente um texto e sem a capacidade de elaborar um texto assim elementar. A gente brinca aqui com o Victor, né, que ele vai lançar uma rede de ensino, cursos rápidos, básicos para interpretação de texto, mas o que a gente às vezes vê nas redes sociais é uma coisa assustadora. Assim, me foi mostrado um texto de uma universitária que ela escreveu maçã com a seguinte grafia, M-A-S-S-A. E a palavra massa, na massa, verdade. hein? É massa, hein? O trocadilho infame. E assim, isso é o mínimo das coisas que você vê, né? Então, realmente é assustador assim, o analfabetismo funcional desse pessoal. E assim, gente que está saindo da faculdade, basta ver a quantidade de faculdades de direito formando aí uma enormidade de bacharéis e a quantidade de fato de advogados que conseguem passar na ordem, né? Então, isso aí, para mim, é uma ilustração. E é um negócio mesmo que é para tirar o sono, né? Deixa eu fazer uma provocação aqui. Por favor, provoque. Como é que essa situação conversa com o seu otimismo de que estamos sempre melhorando? Essa situação conversa com o otimismo que nós estamos sempre melhorando no seguinte sentido. É a questão de você dar 2 passos para trás e olhar. É claro que o que a gente tem como produto do sistema educacional está de longe de ser aquilo que a gente gostaria. Mas a contrapartida é que na velocidade da história, que é muito mais lenta daquela desejável, por exemplo, você um pouquinho mais moço que eu, mas também não tanto, não fica se achando, não. Está mais para cá do que para lá. Aliás, falando nisso, eu tenho que fazer um agradecimento aqui. Hoje eu recebi no escritório da Fabiane Maranhão, né, um livro presente para mim e para você. Depois eu vou agradecer ela. O seu está aqui comigo. Oportunamente será entregue. Então eu quero agradecer muito aí o presente, né? E o que eu vejo é assim, por exemplo, nos anos 70 nós tínhamos o Mobral, né? Se eu comparar a Argentina, por exemplo, a Argentina debelou o analfabetismo nos anos 50. Então, de fato, assim, na nossa perspectiva, seria melhor que estivesse tudo muito melhor. Vai avançando muito menos do que o desejável. Então, o meu otimismo é sempre que a gente está avançando, mas, de fato, poderíamos ter avançado mais. Nisso você está coberto de razão. Mas é assim que o meu otimismo lida com isso, né? A gente está a passos de cágado, mas talvez na direção certa, espero, né? Bom, meus amigos, hoje foi um dia intenso, né? Tivemos talvez o mais animado esquenta da nossa história, ainda que lamentavelmente o senhor Victor não estivesse conosco. Esse esquenta teve uma coisa, vamos dizer assim, rara, inédita. Falamos mal de pouca gente, talvez dessa vez não falamos mal de ninguém,
sim, que nada que não possa ser publicado. Estamos ansiosos pelo final do programa, porque afinal de contas, né, quando nós pararmos de gravar, o Vitor vai nos contar uma história que não irá ao ar, né? A não ser para os nossos assinantes premium, que pagam R$ 5.000 por suas assinaturas. E é o seguinte, próximo passo agora vamos falar de futebol, né? Vamos deixar um pouco as disputas regionais de lado. São Paulo aí mantendo uma invencibilidade, não tem muito o que ser dito, mas vamos falar, pô, a porcada está na final do Mundial de novo. E aí, vamos fazer aqui um bolão. Victor, você acha que a porcada finalmente vai Palmeiras, conquistar ganha. seu primeiro título mundial contra Acho. o não tradicional Chelsea? Acho que ganha. Tá Cleveland. focado, tá com Tá com aquele cheiro. clima no ar. Tá com cheiro de bacon. Opa, aí é bom, então. O Cleveland, você, né? Eu costumo dizer que eu concordo, muitas pessoas, corintianos e palmeirenses, eles convergem em dizer que a maior rivalidade em São Paulo é entre o Corinthians e o Palmeiras, o que eu, como São Paulino, absolutamente concordo, porque, afinal de contas, os rivais do São Paulo são internacionais, né? Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Milan. Então, de fato, a rivalidade é entre iguais. Você, como um gambá clássico, né? Albino, é verdade, um gambá albino. Mas você acha que a porcada vai levar ou seguiremos sacaneando os palmeirenses que fanfarronisticamente acreditam ter sido campeões mundiais em 1951? Foi uma descoberta de alguns poucos anos atrás. E aí, a porcada leva esse mundial ou não? Porcada leva e a gente vai continuar sacaneando a porcada. Palmeiras só tem um Mundial. Palmeiras só tem um Mundial. Mas só um Só tem mundial, o uma Corinthians também copinha e tem. só tem um Mundial. Mas o Corinthians também só tem um mundial. Não, meu Como amigo. não? Não, vai lá na FIFA e vê. Como Vai assim? lá. Aquilo lá você era tá de torneio verão. Meu, É que verão nem o vivo torneio- da Band, meu. É que nem Vai a na Taça FIFA. Rio, Para, a Taça verão vivo Rio da que chama Band. de coisa. Que Porra, isso? meu, na Band o Maguila foi campeão do mundo no Mas boxe. como é que é campeão Tá na mundial FIFA, sem tá ter sido na campeão FIFA. da Libertadores? Não existe Campeão isso. mundial com RG. Não tinha nem. Eu fui campeão mundial. Cadê seu passaporte? Não tenho. Só tem RG, serve? Registro de divergência novamente. Tá na FIFA. Hã? Tá na FIFA. Tá na FIFA. Foi na sorte. Ganharam na sorte, mas ganharam. Tá na FIFA. Tá na FIFA. Olha, eu vou te falar o seguinte. Eu desde aquela fatídico jogo, que aliás a final do Mundial entre o Vasco e o Corinthians, é brincadeira. Quer dizer, veja que é surreal. Mas assim, eu não perdoo o Juninho ficar com medo de fazer o gol, Também né? não perdoa. Também. Ah, não, vou fazer o gol. Ai, não, vou ficar famoso. Vão tirar Deixa foto passar minha. pro Romário. Não vou fazer o gol, não. Ai, não, porque Era só meter uma bica e acabou. acabou, cara. Impressionante. Mas assim, é o verão vivo da Band. Alguém lembra que o Brasil foi campeão do Mundialito de 81? Disputado no Uruguai? Torneio amistoso. Foi vice. Isso, Perdeu torneio pro amistoso. Uruguai. Não, perdeu. Nós não ganhamos aquilo lá, não. Acho que a gente ganhou, hein? Perdeu de 2-1 pro Uruguai. Não, O perdeu Mundialito de 2-1 pro Uruguai na 81? final. Meteu 4-1 na Tá no Alemanha. mudo, na semifinal, Xará. Perdeu de 2-1. Tá no mudo. Perdeu O de 2-1. time entrou distribuindo rosas pro Os uruguaios. público, né? Pro público uruguaio e tal, e perdeu. Eu não Esse era o sei, Tele Santana. lava a boca pra falar do Tele, rapaz. Porra, lava Na essa seleção, o que eu posso fazer? Na seleção, boca. Na seleção ele foi genial. Foi o único técnico que foi duas Copas ganhou seguidas nada. sem ganhar. Mas não. Mas você é um. Eu não imaginava que você fosse cartesiano nesse ponto. E o futebol arte, a beleza do futebol, a seleção de 82. não tem dúvida. Não ganhou nada, mas foi muito legal. Você apagaria a seleção de 82 da sua Não, memória eu só quero dizer o seguinte: ele não ganhou 81. Tá, deixa eu fazer uma pergunta para você, então. Quero uma resposta agora. O senhor vai ter que escolher apagar das suas memórias um dos 3 títulos mundiais ou a seleção de 82. O que você apagaria da sua memória? O título de 94. Obrigado, senhor. Sem mais, meritíssimo. I rest my case. Eu tô foda hoje. Bom, e aí, meus gatos? Bom, vamos começar aí. Alguém tem dica? Bola dentro, bola fora? Cara, eu vou dar. Putz, eu vou dar uma dica, mas eu descobri que saiu do Netflix. Eu assisti esse fim de semana. E agora eu descobri que saiu no Netflix, eu não sei onde tem. Infelizmente. Qual é? Chama-se O Caso Colini. Já estão falando de nazismo e tal. Enfim.
O Caso Collini é um filme de júri. É um cara que assassina logo no início do filme, assassina um empresário. É um filme alemão, falado em alemão, tudo em alemão. E é um italiano, que é o Collini, que assassina um cara, um empresário. E o cara se entrega. Ele não, né? E o advogado recém-formado tal vai lá defendê-lo, tentar tirá-lo da cadeia. O filme é muito bom, muito bom. Parece que está na Apple TV, não sei, me disseram, mas Acho que eu vi na infelizmente saiu Amazon do Prime a Netflix. chamada, ou é no HBO Max? Caso Collini. Muito bom. E alguma bola dentro, alguma bola fora? Putz, olha, realmente não tenho. Vou pensar um pouco. Não E tenho aí, nada. Vitão, é você? Pronto. A dica eu vi uma série documental, acho que o Guterman falou dela algum tempo atrás, chama-se Grandes Eventos da Segunda Guerra em Cores. Ah, fantástico. São 10 episódios. Aonde? Qual é a Foi plataforma? essa que você falou? Netflix. Vou Foi assistir. essa mesmo. Porque tem uma É outra da fantástico. Segunda Guerra também em cores. Tem duas séries. Eu assisti essa outra, agora eu não assisti essa que você falou, Grandes Eventos. Essas são grandes eventos. E eles pegam eventos que cobrem, por exemplo, todo o percurso da guerra. Não falo de tudo, né? Mas você consegue, com isso, ter uma noção cronológica de como as coisas evoluem. Fantástico. As imagens são fantásticas. Não, imagens, eles misturam as imagens com os historiadores falando, com os sobreviventes, enfim. Mas, assim, extraordinário. E o episódio 9, que é a retomada de Buchenwald, que é um campo nazista. Esse aí é para quem está aí falando de nazismo. Nossa, é para ter estômago. É para ter estômago. Dá uma olhada no episódio 9 e depois cala a boca, né? Fica quieto. As imagens são impressionantes. Eu lembro desse episódio. Vou assistir. Essa série é fantástica. São episódios de 50 minutos. Então dá para matar em uns 3, 4 dias. Mas você que é notívago, Marcelo, você mata 3 fácil. Começarei hoje mesmo. Assim, realmente isso vale tipo da série que vale a pena ser, né? Que bom que eu tenho esse acesso à plataforma. Então essa é a minha dica. Acho que a bola fora eu dou para Disney. Tirou o emprego dos anõezinhos, né? A Disney que, meu, assim, que é isso? Tá chato o mundo, cara. Pelo ator do Game of Thrones, resolveu dizer que agora Branca de Neve não vai mais ter anões, terá seres mágicos. Meu. E o sindicato dos anões lá de Hollywood estão puto com o cara, né? Menos 7 anões, 7 anões desempregados, né? Tiraram 7 empregos, né? Vem cá, e vão tirar também do gigante, do João e o pé de feijão, não? Olha, realmente tá muito complicado. O Clive, e você? Qual é a sua bola dentro, sua bola fora, suas dicas? Cara, a minha bola fora podia dar várias, né? Mas eu vou dar para o tal do Calói aí, que arranjou essa confusão para tudo quanto é lado, essa bagunça aí na internet. Uma treta da semana, né? Merece o Monark, tal do Monark aí, merece a bola fora. Dica, eu estou voltando a organizar viagens, né? Passear um pouco mais. E aí eu estava revendo algumas viagens que eu fiz, em particular uma que eu fiz para Paris, e lembrei de um lugar que eu acho que quem for para lá precisa conhecer, porque normalmente as pessoas não vão nesse circuito de Montmartre, que é o Espaço Dalí, é o Museu de Dalí, que fica em Montmartre. É bem interessante, é bem legal para quem gosta de pintura, quem gosta de desenho, quem gosta de exposição de artes. É um museu pequeno, mas bem interessante. Tá? Excelente dica. Que é atrás do Marcelo Guterman, lembrei disso também. Excelente dica. E bola dentro. Vou dar uma bola dentro para o arquirrival Palmeiras. Eu acho que jogou bem, acho que fez uma partida legal.
acho que está com toda a pinta de campeão mesmo. Como corintiano, eu tenho que reconhecer. Eu também acho que o Palmeiras está com toda a pinta de campeão, que não vai mudar, né, o quão eu irei secar a porcada, né? A gente tem que preservar algumas tradições do futebol. O futebol é maravilhoso porque ele te permite isso, né? Não só você torcer a favor do seu time, mas torcer, secar, né, contra os rivais. Não tem mundial mesmo, esse negócio de 51, um torneinho lá que eles inventaram. A maior parte dos palmeirenses que eu conheço cresceram sem saber que era campeão do mundo, ficar sabendo um tempinho atrás. Bom, a minha bola fora, com pesar, vai para o Monark, né, por essa fala equivocada dele, infeliz, né, tô lidando de uma forma pouco consequente com um tema tão delicado. A minha bola fora com gosto vai para os seus linchadores, que na sua maior parte não é gente sem discernimento, não. É gente desonesta mesmo, que está fazendo desse episódio mais um episódio para proselitismo político. A minha bola dentro vai para a jornalista Paula Schmidt. Cara, o jornalismo é uma função muito nobre, pilar da democracia. Cada dia mais, o que se vê, especialmente através dos grandes veículos, é um jornalismo proselitista, partidário, tendencioso. E essa moça é uma gigante, uma jornalista de mão cheia. Os artigos dela, as matérias dela, ela vai a fundo, ela não se rende à conveniência. Olha, ela é sensacional. Inclusive, esses dias ela escreve no Poder 360, amiga do nosso amigo Márcio Costa, lá do Papo de Boteco. Eu sou fã declarado dessa jornalista, um avião, e hoje em dia faz muita falta. E a minha dica deve esse mesmo. Bastante gente. Não entendi. Deve incomodar muita gente. Né? Ela incomoda. A minha dica é vocês entrarem no... Deve ligar lá pros caras pedir a cabeça dela. Com certeza. E a minha dica é exatamente a última matéria dela, né, sobre a CPI da pandemia, que tem o seguinte título: A CPI da pandemia, a adulteração da verdade e o anão moral, se referindo ao senador Randolfo Rodrigues, imperdível. Tem um link lá no meu mural, mas quem colocar no Google aí, Paula Schmidt, Poder 360, vai ver. Então, a minha dica é esse artigo. Bom, meus amigos, é isso aí. Semana que vem nos reunimos. Vamos dar aquela secada na porcada, né? Não vamos ser para, não, é Brasil. Brasil, cacete, pô. Torço pro Brasil e olhe lá. Antes disso, sou muito mais São Paulino. Tô nem aí. Se ganhar, beleza, parabéns. Mas nós vamos cumprir aquele nosso papel de dar aquela secadinha. Bom, nós vamos encerrar nossa gravação, nos vemos semana que vem, e aí logo após o recording stop, o Victor vai nos confidenciar aqui, para nós e para os nossos assinantes premium que pagam R$5.000 por mês para ter acesso a esses conteúdos proibidos, né? O behind the scenes, né? De tudo um pouco o show. Meus amigos, sempre bom falar com vocês, tá bom? Um grande abraço. Valeu!